Boa tarde, prezados estudantes do Colégio Seta Itaí. Vamos dar continuidade às nossas aulas, o módulo 6 e 7. Hoje vamos falar sobre pilhas, ok? O que são pilhas? Pilhas são dispositivos que vão transformar a energia química em energia elétrica. Então, é um transformador, um gerador, vamos falar assim, né? Ele vai estar transformando a energia química envolvida nos eletrólitos, que estão ali presentes na sua constituição, nos seus eletrodos. Quando eu falo eletrodos, são metais diferentes. Basta você ter dois metais diferentes para que você possa, como fala, ter uma pilha, né? E eles sendo mergulhados nas suas soluções respectivas, você vai então produzir uma reação espontânea de óxido-redução. Então, pilha é uma reação espontânea de óxido-redução. Vocês veem aí o esquema. Nós temos dois béqueres, que são chamados de duas semicélulas. Tem dois eletrodos, que são duas barras metálicas. Um eletrodo A, um eletrodo B, né? Está genérico aqui. Um é o polo negativo, outro é o polo positivo. O polo negativo é onde acontece a oxidação, doação de elétrons. O polo positivo é onde acontece a redução. Redução seria ganho de elétrons. Oxidação, doação de elétrons. Tá? Muito bem. E daí nós vamos perceber o seguinte, que nós vamos conectar esses dois eletrodos por um fio condutor, por onde vai acontecer a corrente elétrica. Os elétrons vão migrar sempre do ânodo para o cátodo. E para poder fechar o meu circuito, eu vou colocar uma ponte salina. Essa ponte salina nada mais é que um tubo em U cheio de uma solução aquosa de algum sal, como o próprio nome está falando, ponte salina. Pode ser cloreto de potássio, pode ser cloreto de sódio e assim por diante. Tá? E aqui nós podemos colocar então um voltímetro para medir a tensão que vai ser produzida nessa pilha, o potencial elétrico, ou podemos também colocar uma lâmpada para que possa acusar que está passando corrente elétrica, ela vai acender. Tá? Então nós temos aqui um esquema e vamos explicar um pouquinho como vai funcionar essa pilha. Essa pilha é a chamada pilha de Daniel, ok? Vocês vão pegar depois o livro-texto, vão aprofundar um pouquinho a teoria, vocês vão ver, falar sobre a pilha de Daniel. Então, Daniel ele fez uma pilha mais moderna do que Alessandro Volta, né? E ele pôs, então, na verdade, esses dois béqueres com as suas respectivas soluções. Um exemplo, se ele colocasse aqui zinco, ele mergulha numa solução de sulfato de zinco. Se ele colocar aqui cobre, ele mergulha numa solução de sulfato de cobre, tá? Para que possa ter na solução o mesmo cátion que é formado do meu metal, ok? E ele vai conectar, fazer todas as conexões e vai acontecer o fenômeno espontâneo da óxido-redução. Um metal vai oxidar, ele vai entrar na solução, aumentando a concentração de cátions, e um outro metal vai sair da solução, porque essa barra vai ficar inteirinha negativa, ela vai atraindo todos os cátions da solução desse lado. E daí o que você vai perceber? Num lado você vai ter uma corrosão, vai ser corroído esse meu eletrodo, ele vai perdendo massa, porque vai jogando cátion na solução. Desse outro lado acontece o contrário, como a barra está negativa, ele atrai os cátions da solução. Você vai ter uma diminuição da concentração desses cátions na solução. Ele vai começar a se aglutinar aqui em volta desse eletrodo. A gente fala que esse eletrodo ele vai ganhar massa na medida que vai acontecendo o processo da oxirredução, porque ele vai cada vez mais reduzindo. Ele vai reduzindo os cátions que estão presentes na solução. Eles ganham elétrons e se depositam na barra. E aqui eles vão perdendo elétrons, né? Vão doando elétrons, então eles vão caindo na solução. Oxidar é dar elétrons, quem oxida entra na solução. Reduzir é receber elétron, quem reduz sai da solução e vai para a barra, ok? Você pode representar então
uma equação global, que é a soma dos dois, quem oxida, quem reduz. O número de elétrons doados é igual ao recebido. Aqui nesse exemplo é 1 para 1, você não precisou balancear. Se fosse diferente, você precisaria balancear. Tá? Você tem um metal que doa 2, um que recebe 1, o que você faz? Multiplica de cima por 1 e de baixo por 2, para que fique o mesmo número de elétrons. Nós vamos fazer um exercício assim para você ver. Tá? E daí o que vocês vão ver? Você pode cancelar esses elétrons e você equaciona a chamada equação global da pilha, que vai estar aparecendo tudo o que vai estar acontecendo resumidamente nesta pilha aqui embaixo. Então eu tenho o meu eletrodo metálico, eu tenho o meu cátion que está na solução, ele entra na solução, o que era metálico, e o que estava na solução saiu, ficou na forma sólida reduzida. Tá? E a representação esquemática está aqui. O primeiro lado representa o eletrodo, a barra é a solução e o cátion que está presente na solução. As duas barras seriam a ponte salina e do outro lado você vai ter a solução e o seu eletrodo. Então é uma forma resumida de esquematizar essa pilha. Beleza? Vamos então para o primeiro exercício. A ilustração a seguir representa uma pilha de cobre e prata, montada em um laboratório, sabendo que durante o funcionamento dessa pilha ocorreu corrosão da lâmina de cobre e depósito de metal sobre a prata. Responda os itens a seguir. Vamos lá. Qual é o sentido de fluxo dos elétrons pelo fio? Sempre vai de quem oxidou para quem reduziu, então do cobre para a prata. Indique qual dos eletrodos é o cátodo e qual é o ânodo, destacando as suas polaridades. Aí, cátodo é o polo positivo, ânodo é o polo negativo. O cátodo vai ser a prata, o ânodo vai ser o cobre. Todo metal que está puro, que está no seu estado fundamental, metálico, a valência dele é zero. Quando ele oxida, ele vai aumentar o seu NOx. Quando ele reduz, ele vai diminuir o seu NOx. Muito bem. Indique a espécie química que sofre oxidação e a que sofre redução. Quem oxidou? O cobre. Quem reduziu? Os cátions prata mais. Equacione agora as semi-reações de oxidação e redução, somando-as em seguida para obter a equação global. Muito bem, aí ó, eu tenho aqui o cobre, que ele fica cobre 2 quando ele oxida. E tenho a prata, que ele é mais 1. Lembrando que o número de elétrons doado e recebido tem que ser iguais, o que você faz? Você vai então multiplicar a equação da prata por 2, para ficar tudo igual. Daí você vai ter esta equação. O cobre oxidando, oxidar é dar elétrons, aí os elétrons aparecem depois, e a minha prata reduzindo, recebendo elétrons antes da equação, ela se torna prata zero. Somando tudo, esses dois elétrons são cortados, e você tem a sua equação global embaixo. Continuando, ele vai perguntar, discuta o que ocorre com as concentrações de íons cobre 2+, e prata mais 1 durante o funcionamento da pilha. Devido à oxidação do cobre, a concentração de cobre 2+, vai aumentando. Lógico, vai caindo bastante cobre aqui na forma de cobre 2+, isto aqui aumenta bastante, porque ele vai sendo corroído. E deste lado acontece o contrário, a prata sai daqui e se deposita no eletrodo, ela sofre redução. Então deste lado ocorre uma diminuição da concentração da prata. Vamos lá então. Devido à oxidação do cobre, a concentração do cobre 2+ aumenta. Já devido à redução da prata mais 1, a concentração desse íon diminui. Daí que vem o papel da ponte salina. O que ela vai fazer? Ela vai equilibrar as duas semicélulas, nós chamamos de semicélulas, são metade da pilha, metade para cá, metade para lá, né? Vai equilibrar as duas semicélulas através de uma corrente iônica. Aonde aumenta bastante cátion, ela manda ânion para equilibrar. Aonde está faltando cátion, ela manda cátion para poder equilibrar a minha pilha. Então essa pilha vai continuar funcionando até essas duas soluções serem saturadas, não ter mais cátion, não ter mais ânion para poder equilibrar, ou esse eletrodo ser totalmente corroído. Ok?
Muito bem. Daí ele faz a pergunta para você. Supondo que dentro da ponte salina há uma solução de cloreto de potássio, indique o sentido de movimentação dos íons dentro da ponte. Os íons potássio migram em direção ao cátodo e os íons cloreto, no caso, cloro -1, em direção ao ânodo, mantendo então as soluções presentes em cada semicélula eletricamente neutras. Muito bem, pessoal? E também nós podemos ter uma pilha numa versão que vai ter uma parede porosa, em vez de ser uma ponte salina. Vai ser o mesmo procedimento. Neste caso aqui, você vai ter a oxidação agora acontecendo do eletrodo B para o A. O eletrodo B ele tem a carga 3+, o eletrodo A tem a carga 2+. Então, eu vou ter que fazer um balanceamento aqui, porque eu não posso ficar com números diferentes em cima e embaixo. Se eu tenho 3 em cima e 2 embaixo, o que eu faço? Multiplica a de cima por 2 e a de baixo por 3. Vai dar 6 elétrons, eu posso cancelar e daí chegar na minha equação global. Tá? Pessoal, estudem então as recomendações e boa aula para vocês, bom estudo para vocês. Até mais.